Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. Estamos aqui para mais uma coletânea de relatos neste formato aqui que acho que está sendo interessante, não sei, vamos ver. E antes de começar, só quero falar para você deixar o seu like no vídeo. Se gosta do canal, curte os relatos, já vai lá e deixa o like. Vamos então para o primeiro relato, que é o homenzinho. A moça que nos conta esse relato, ou que nos relata essa história, ela tem 18 anos e é de Guarulhos, São Paulo. E quem contou essa história foram os pais dela. Então ela diz aqui: assim que meus pais se casaram, eles foram morar nos fundos do quintal da minha tia, irmã da minha mãe. Próximo de lá existia um local onde acontecia cultos de candomblé. E parece que eles até sacrificavam animais nesses cultos, não sei. Era tão próximo que, antes de dormir, os meus pais ouviam os batuques dos rituais. A nossa casa, acho que a casa deles, né, só tinha cozinha, quarto e banheiro. E nesse quarto não tinha porta, então dava para enxergar o pequeno corredor que saía na cozinha. Meu pai disse que não acreditava muito nessas coisas de aparições. Até que certa noite, ele acordou e olhou para o corredor e notou que havia alguém, do tamanho de uma criança de 6 ou 7 anos ali. E essa pessoa, ou essa criança, olhava para a cama dos meus pais e se escondia atrás da parede. Colocava a cabeça para olhar os meus pais e se escondia de novo. Meu pai acordou a minha mãe e disse que tinha ladrão na casa. Minha mãe estranhou porque estava tudo trancado, mas ela também percebeu que tinha alguém se escondendo ali. Então meu pai pegou um pedaço de madeira que ficava debaixo da cama. A cama era bem antiga, então tinha algumas coisas embaixo para apoiar a cama. E assim que o meu pai levantou, ele viu que aquele homenzinho correu para dentro do banheiro. Meu pai achou que ele havia se escondido atrás da porta, então entrou com tudo no banheiro, puxou a porta e não havia ninguém ali. Ele acendeu todas as luzes e nada. A casa estava toda trancada, assim como a minha mãe disse. Então, ele sacou o que estava acontecendo. E logo lembrou dos cultos do candomblé e começou a acreditar nessas aparições. Afinal, a minha mãe também tinha visto o tal do homenzinho. O cão. Essa história é a mesma moça que conta alguns dos relatos que eu vou contar agora. Então agora quem conta é a mãe dela, é a mesma garota, tá? Meus pais ainda moravam nessa mesma casa aí. Certa noite, o culto do candomblé começou. Minha mãe tinha deitado para dormir, mas ainda estava sem sono, então ela ficou deitada de barriga para cima e de olhos fechados, esperando o sono chegar. Meu pai já havia adormecido ao lado dela. Ela conseguia ouvir os batuques do culto, mas isso nunca atrapalhou ela de dormir. A janela do quarto, que estava aberta, dava de frente para o quintal e estava com a luz acesa, então clareava um pouco o quarto. A janela estava aberta, mas tinha grade, então não havia com o que se preocupar. De repente, a minha mãe sentiu um bicho pular em cima dela. Ela sentiu as 4 patas dele sobre ela e ele fungava no pescoço dela. Ela não teve coragem de abrir os olhos porque sentiu um medo terrível, como nunca havia sentido antes. Ela tentou se mexer para acordar o meu pai e notou que não conseguia se mover. Não conseguia mexer nenhum dedinho para acordar o meu pai que dormia ao lado dela. O bicho tomou todas as suas forças. Ela não conseguia gritar, não conseguia fazer absolutamente nada. Ela sentiu que aquele bicho era um demônio e sentiu que aquela noite ele queria possuí-la. Minha mãe começou a orar em pensamento e orando e chamando a Deus, e assim que ela sentiu que o animal pulou de cima dela para o chão, ela criou coragem e abriu os olhos. E viu que era um bicho de porte grande,
parecido com um cão, que correu para a cozinha e não voltou mais. As portas da casa estavam trancadas. Um animal carnal, e ainda mais daquele tamanho, não conseguiria entrar ou sair daquela casa com tanta facilidade e sem barulho algum. Toda vez que alguém pede para minha mãe contar sobre isso, ela afirma com total certeza que o demônio queria pegá-la aquela noite. Não sei, talvez seria o próprio um demônio, alguma coisa assim, mas talvez coisa boa não fosse, né? Não sei. Também, né, de assustar, você acordar com tipo um cachorro enorme em cima de você na cama, né? Mas vamos lá, para o próximo. Rostos grandes. É a mesma garota, tá? Quando isso aconteceu, eu deveria ter uns 4 ou 5 anos de idade. Eu dormia numa cama que ficava encostada na parede do quarto. E na parede que ficava de frente para a bicama, ficava a cama dos meus pais. Meu irmão não era nascido ainda. Eu sou 12 anos mais velha que ele. Bom, me lembro que eu acordava praticamente toda noite no meio da madrugada e olhava para a parede do quarto e via rostos enormes. Eram tão grandes que cobriam a parede quase por inteiro. Eu os via nitidamente, mas eu não sentia medo algum. Talvez porque eu não tinha noção do que era aquilo e como eu via quase todas as noites, eu já achava aquilo normal. Eram rostos de pessoas normais, com expressão bem séria. Nunca tentaram fazer nada comigo, graças a Deus. Mas eu nunca comentava sobre esses rostos com a minha mãe. Eu não sei por quê. Eu simplesmente acordava de madrugada, os via, os observava e voltava a dormir. Cada dia era um rosto diferente. Eram rostos com aparência de seres humanos. Não tinham nada de incomum, além do tamanho enorme. Às vezes era negro, às vezes era branco, mas o rosto que mais me recordo é de um homem branco com barba. Expressão séria, como sempre, e ele usava uma burca branca. Parecia um árabe. Eu não sei porquê. Uma burca ou um turbante? Porque eu só vi o rosto, né? Enfim, parecia um árabe. Eu não sei porquê, eu simplesmente não reagia. E também não sentia medo nem nada. Mas eu tenho certeza que os via bem acordada, enquanto os meus pais dormiam. Que interessante, se alguém mais já teve alguma experiência desse tipo, manda o relato pra gente. O demônio sedutor. É a mesma garota, tá? Eu tinha uma bisavó paterna que parecia ser muito sensível, receptiva sobre essas questões de ver coisas do mundo sobrenatural. Quando eu tinha uns 12 anos, ela já estava bem velha e em repouso, porque ela tinha quebrado o fêmur. E eu fui visitá-la. Sempre ficava muito curiosa quando tocavam nesse assunto de histórias de terror e a minha bisa era cheia dessas histórias. Então eu adorava ficar ouvindo. Nesse dia, conversamos muito sobre algumas experiências dela e de outras pessoas que ela conhecia. Fui para casa mais tarde com os meus pais e dormi. Minha mãe quase sempre foi do lar. Meu pai, que sempre trabalhou, minha mãe quase sempre foi do lar. Meu pai que sempre trabalhou fora. Então, desde criança, eu acostumei a dormir tarde e acordar tarde com a minha mãe. Mas justamente após essa noite que fui visitar a minha bisa, eu cheguei em casa e dormi no meu horário de costume. Porém, acordei cedo, o que era bem difícil acontecer. Eu lembro que eu acordei e já estava claro. Olhei para o alto da parede para ver o relógio e lembro de ter ficado surpresa porque era 8h30 da manhã, muitíssimo cedo para mim. Então baixei a vista e já estava me encolhendo para dormir de novo quando eu me deparei com a pior coisa que eu já vi e senti até hoje. Eu vi uma espécie de sombra. Pude vê-la nitidamente flutuando na minha frente, uns 2 metros de distância. Flutuava e era como se estivesse batendo um vento nela, porque as bordas dessa sombra se moviam o tempo todo.
Não tinha uma forma única, era uma mancha preta. Acima dela tinha uma sombra que era como se fosse a cabeça, porque era uma bola parada, mas era separada da sombra que as bordas se moviam, como se a cabeça fosse separada do corpo. Aquilo me apavorou de um jeito que eu não sei explicar. O medo simplesmente me tomou. Eu tentei gritar para acordar minha mãe, mas apenas consegui abrir a boca e forçar a voz, mas a voz não saía. Apenas emitia algumas falhas de voz, mas não saía o grito. Percebi que eu não podia me mexer e que aquilo me impedia de gritar e de me mexer. Era como uma paralisia do sono, só que acordada. De repente, aquela mancha saiu dali. Eu não faço ideia de como e nem por onde, mas ela saiu. Eu lembro de ter puxado fôlego, assim como fazemos quando tomamos um susto, e pulei para a cama da minha mãe. Olhei de volta para o lugar onde a mancha estava e a minha gata, a Kate, tinha acordado e estava pulando bem em cima de onde aquilo estava, como se ela também tivesse enxergado e tentando atacar. Como se ela também tivesse enxergado e tentado atacar. Acordei minha mãe às pressas, dizendo que tinha alguma coisa dentro de casa. Ela ficou uns minutos em silêncio e depois me disse que era coisa da minha cabeça, porque eu tinha ficado conversando com a minha bisa, né? E mandou eu voltar a dormir na cama dela mesmo. Eu acho que ela me disse aquilo para me acalmar, porque ela também já viu aparições e sentiu essa mesma paralisia que eu. Chamo de demônio sedutor porque esses dias estava conversando com um amigo que acredita nesse tipo de coisa e o pai dele também acredita. E ele me disse que o pai dele falou que esse demônio que paralisa as pessoas é chamado de espírito sedutor. Não sei, nunca ouvi falar nesse termo aí de espírito sedutor para esse tipo de sombra. O que eu imaginei é que fosse algum tipo de íncube, mas... O lobisomem. Esse relato quem contou para a mesma garota foi a tia-avó paterna dela. A minha tia-avó mora num bairro que estava se formando ainda. A maioria das casas estava em construção. De noite era muito mal iluminado e a pia da casa dela ainda ficava para o lado de fora da casa, era uma pia improvisada. Ela deixou meus 2 primos, um já criança e a outra era bebê, brincando na sala enquanto ela foi lavar a louça, pois já era tarde da noite. E a casa dela ainda não tinha muro cercando o terreno, então, era exposta, assim como todas as casas ali. Enquanto ela lavava a louça, ela olhou para a rua e viu um lobo. Era gigante, ele era grande demais para ser um cachorro. Ela viu que ele olhava fixamente para ela e ele ia atacá-la. Então ela correu para dentro de casa e trancou a porta de madeira e ficou junto com as crianças dentro de casa. Enquanto isso, ouvia as fortes pancadas na porta. Enquanto isso, ela ouvia, né? Enquanto isso, ouvia as fortes pancadas na porta, os golpes que aquele animal fazia contra a porta, tentando derrubá-la, quando finalmente aquilo cessou. Mas ela não saiu mais de casa aquela noite, deixou tudo trancado. Quando acordou no outro dia, abriu a porta e viu que tinha arranhões desde o topo da porta até o final, até lá embaixo. Um cachorro não poderia ter feito aquilo. A velha atrás do guarda-roupas é a mesma moça que conta este aqui. Bom, eu tenho uma outra tia-avó paterna que sempre teve sérios problemas em ver aparições. Ela já me disse que via gente morta pendurada, pessoas andando dentro de casa. Ela inclusive já colocou fogo no sofá da casa dela e não sabe explicar o porquê. Ela me disse que teve uma época que toda noite ela via uma velha atrás do guarda-roupas. Essa velha queria machucá-la, mas nunca chegou a fazer nada.
Ela já sofreu tanto com essas coisas que procurou ajuda em diversas religiões. Hoje em dia, ela não tem mais esses problemas. Eu não sei o que ela fez para isso parar, ou se ela não fez nada e as coisas simplesmente melhoraram. Agora, quem nos conta esse relato é uma outra garota, tá? Ela tem 15 anos e é de Feira de Santana, na Bahia. E ela vai contar aqui 3 relatos relacionados à mãe dela. Quando a minha mãe tinha 8 anos, morava no interior com a mãe e os irmãos dela. E como de costume, eu falei o nome do relato? Casal sentado? Enfim. E como de costume, eles iam para a casa de farinha, que era o lugar onde se faz a farinha da mandioca aqui. Como minha mãe era novinha, ficava em casa dormindo sozinha ou com a irmã. Só que um dia eles foram e ela ficou sozinha em casa dormindo, como de costume. Minha mãe sempre foi muito medrosa com essas coisas e atualmente ela é evangélica. Acontece que ela abriu os olhos e quando ela olhou para os pés da cama dela, ela viu um casal sentado. Era uma mulher de cabelos longos, meio loiros, e um homem moreno. Ela disse que quando viu, não fez outra coisa a não ser gritar. Mas ela gritou tanto, mas tanto, que todo mundo que estava na casa de farinha ouviu e vieram ver. Quando chegaram, ela contou tudo à minha avó. E a minha avó falou que eram os avós da minha mãe. Minha mãe não os conheceu. Só que não satisfeita, a minha avó levou ela numa benzedeira. A benzedeira falou que o que a minha mãe tinha visto foi a Maria Padilha. Depois, minha mãe nunca mais viu esse casal. Mas espera aí, ela viu a Maria Padilha e quem mais? Porque tinha uma mulher e um homem. Bom, vai saber. O fato é que ela viu 2 aparições ali no pé da cama. E isso é assustador. Pedir a bênção nada. É a mesma garota, tá? Minha mãe perdeu o pai dela com 8 anos. E como ela era muito medrosa, ela e a irmã brigavam para dormir no canto da cama. Elas dormiam juntas. Um dia, as 2 estavam dormindo e a minha mãe sentiu uma mão áspera e grossa tocando a mão dela. Ela disse que pensou ser a irmã, mas pela textura da mão, ela viu que não era. Então abriu o olho. Quando ela abriu, ela viu o pai dela segurando a mão dela. Logo depois ele sumiu. Mas dessa vez minha mãe não sentiu medo, porque ela sentiu uma paz. E afinal, era o pai que acabara de morrer. Então, no dia seguinte, ela falou com a mãe dela e ela disse o seguinte: o seu pai veio te pedir a bênção. Mas, na minha opinião, eu acho que ele veio foi se despedir dela, dar o último adeus. Então ela não viu mais o seu pai, mas dizia que a minha avó acendia a vela e rezava constantemente para ele. Ele tinha morrido já ou ele morreu naquele momento? Enfim, mais um relato dessa garota. Tio deitado no banco. A minha mãe, quando adolescente, perdeu o tio do qual era muito apegada, ao qual era muito apegada. O tio dela morreu afogado de uma forma muito feia e ruim. Ele estava bêbado, foi mergulhar num rio lá perto e não voltou à superfície. Passado um tempo, a minha tia, irmã dela, ia sair com o namorado para assistir à missa e minha mãe foi junto. Na hora que eles voltaram, o namorado deixou elas na porta de casa. Minha mãe veio na frente e a minha tia ficou se despedindo dele. Minha avó tinha o costume de deixar as chaves em cima de uma árvore, já que não queria ser acordada e elas chegavam tarde. Na porta de entrada da casa tinha um banco onde o tio dela sempre deitava enquanto estava vivo. Então minha tia alcançou a minha mãe e as 2, quando chegaram na frente da porta da casa, viram o tio que havia falecido, ali deitado no banco. Nessa hora as 2 saíram correndo e começaram a gritar. Então o namorado ouviu os gritos e voltou.
Elas contaram o que aconteceu e ele voltou para ver. Quando ele chegou lá, não tinha nada. Então ele começou a rir da cara delas, falando que era coisa da mente. Mas elas juram que viram o tio delas lá. Bom, minha mãe, quando pequena, sempre ouvia passos e estalos na casa, que diziam que quando há estalos na casa é porque tem alma entrando. Ela me disse também que a minha avó tinha um quarto de santos e ela constantemente via uma luz saindo desse quarto. Mistérios. A velha desconhecida veio nos visitar. Este já é um moço que nos conta o relato. Já era noite, minha avó e minha tia-avó estavam dormindo juntas, como sempre. Nessa época, elas tinham entre 9 e 12 anos. Estava tudo correndo normalmente até que as duas acordaram tarde da noite, sem nenhum pingo de sono. Como duas garotas naquela idade, a única coisa que veio na cabeça delas foi conversar. Ou foi o que elas pensaram, pois minutos depois algo abre a porta. Desesperadas, achando que a minha bisavó estava ouvindo a conversa e indo dar uma bronca, elas rapidamente fingiram que estavam dormindo. Mas quem abriu a porta não foi a minha bisavó. Era uma velhinha, não tão alta, e com a cara enrugada e caída, com cabelos grisalhos e vestes pretas, que se aproximou das duas, apavoradas. Elas estavam espiando tudo com a frestinha do olho. A velha se inclinou e logo em seguida saiu do quarto. As duas, sem a menor pista do que elas acabaram de presenciar, correram até a minha bisavó, que não sabia de nenhuma idosa por lá. A sombra no canto do quarto. Esse relato é do mesmo garoto ali de cima. A minha tia e a minha mãe estavam dormindo juntas. Tinham por volta agora de 18 e 24 anos. Minha família materna costuma ter problemas como paralisia do sono e terror noturno. E infelizmente a minha mãe até hoje sofre desse problema. A noite tinha passado normalmente. Logo, quando deu entre 4 e 5 da manhã, a minha mãe acordou. O quarto era escuro e, por esse motivo, havia luminárias nos dois criados mudos ao lado da cama. Um à direita e o outro à esquerda. Minha mãe logo ligou a luminária do seu lado e presenciou uma sombra negra e com olhos vermelhos que evaporou como o vento com o vento que soprava da janela semiaberta. No instante que ela avistou a criatura, ela deu um berro que acordou a minha tia, que logo disse: "Você viu aquilo no canto do quarto?" E o último relato, que é do mesmo rapaz. O convidado chega como esperado. Todo ano a minha família comemora ou comemorava uma festa de uma semana. Eu sempre gostava de visitar as casas dos meus antepassados em diferentes regiões do Brasil, ou seja, eu adorava. Mas aquela festa foi diferente. Um membro da minha família acabara de falecer. Para muitos, ele era um membro querido e aquela festa era em homenagem a ele, pois ele nunca havia faltado a nenhuma dessas festas. Mas havia algo muito esquisito que havia acontecido antes da morte dele. Disseram que o homem de branco tinha dito que ele melhoraria até a festa e era para eu falar que não era para ninguém se preocupar. Isso foi que as pessoas interpretaram como um delírio, enquanto as mais cultas e ligadas ao lado espiritual da família falavam que era um espírito. De qualquer jeito, na festa todos já haviam esquecido e estavam curtindo adoidado. Até que uma das minhas tias avistou alguém. Era o tio que havia falecido. Assim a tia, que era a única que conseguia avistá-lo, perguntou: "O que o senhor está fazendo aqui?" E ele respondeu: "Eu vim como prometido." E não faltou, mas nem depois de morto, hein? Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o joinha. Se inscrevam no canal,
Segue a gente nas redes sociais e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Beijos e fui! Vamos ver como é que tá. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só a situação que tá aqui. Tem um computador aqui embaixo, tá? Lá tem uma impressora. Então, este é o quartinho que eu vou arrumar. Tá bem bagunçado, né? Qual é o meu objetivo aqui? Vou arrancar essas prateleiras. Vou tirar essas 3 prateleiras, tá? Colocar lá. Vou desmontar a mesa que tá aqui, tá? Tirar tudo, desmontar essa parte da mesa, levar pra lá,